Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem a honra de conversar com alguém que conhece cada cantinho da nossa escola, literalmente. A Larissa é a atual diretora, mas a sua história com a escola começou há muitos anos como aluna. Ela fez parte do time de vôlei, acompanhou mudanças super importantes e, recentemente, ela também conquistou uma coisa incrível: a aprovação para que o SAT fosse realizado aqui. E hoje a gente vai bater um papo com ela sobre tudo isso. Então, Larissa, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Sofia. Obrigada, Influencia aí. Realmente estou feliz e animada em conversar com vocês. Para falar, eu posso chamar de minha ESD, porque eu estou nela desde a barriga da minha mãe. É onde eu tenho certeza que é o espaço físico que eu passei mais tempo de toda a minha vida. Então, é sempre uma satisfação conversar sobre nossa escola. Então, Larissa, para começar, conta um pouquinho pra gente. Como que foi crescer estudando na escola em que você hoje é diretora? Sofia, começando falando primeiro do passado, a minha vivência de São Domingos, acredito que tenha sido muito parecida com a de vocês. Eu vivi cada cantinho daquela escola e eu fui muito feliz. É lógico, eu tive meus dias de adolescente e eu ia, às vezes eu reclamava também de professor, tinha todas as questões que todos nós passamos, tinha os dias que eu brigava com as minhas amigas, mas de forma geral quando eu olho para trás e todas as memórias que eu tenho da escola, até mesmo aquelas que quando eu era adolescente pareciam coisas muito grandes, são memórias felizes. Então, olhar para trás me traz muita satisfação e é o que acontece hoje em dia quando eu vejo vocês pelos pátios. Então, às vezes vocês pedem ajuda com alguma coisa, eu falo, meu Deus, eu já passei por algo muito parecido com isso. Então, ver a alegria de vocês no corredor da escola, sem dúvidas, me satisfaz bastante e faz muito do que eu já vivi retomar. Larissa, você também tem alguma lembrança especial daquela época de aluna que você guarda com muito carinho até hoje? Vamos lá, falando então de unidade 2, eu acho que tem duas coisas que me marcam bastante. A primeira coisa que eu mais gostava na escola, trabalho. Sério, Larissa, por quê? Porque eu ia de manhã, eu estudava à tarde, e eu ia de manhã pra escola ficar fazendo trabalho na biblioteca. Aí a gente saía pra almoçar, porque na minha época não tinha restaurante. Então ali parece que eu ia fortalecendo meus laços de amizade. Ali eu me sentia com autonomia de sair andando sozinha pelas ruas de Bento Ferreira. E o terceirão. Eu acho que qualquer pessoa que estiver nos escutando que já passou pelo terceirão sabe que ele é diferente de tudo que existe na escola. Ele é mágico, ele parece que todas as amizades, elas se multiplicam, todos os sentimentos, seu amor, seu carinho pela escola, pelos professores. Se tinha algum professor que você não gostava, às vezes muito ali no ensino médio, alguma aula que não era legal, na terceira série, eles são perfeitos, tudo é perfeito. Então, acho que minha maior memória, sem dúvidas, é o terceirão da escola. Larissa, você também participou do time de vôlei, né? E assim, como essa experiência te marcou e influenciou no seu desenvolvimento pessoal até hoje? Teve um dia que a gente precisava, numa palestra, numa formação continuada dos professores, e a gente precisava olhar para trás e entender quais professores mais tinham nos marcado na nossa trajetória. E a primeira coisa que eu pensei foram nos meus treinos de vôlei. O vôlei, até a Angela Dwork coloca no livro dela sobre garra, que é muito importante que o adolescente ele escolha uma única atividade e ele seja constante nela. Ele evolua de níveis, ele passe pelos desafios, porque isso desenvolve um conceito de disciplina muito grande para a vida adulta, que é o que ela chama de garra. E eu tenho certeza que o vôlei ele foi o responsável na minha vida por isso. Mais cedo conversávamos um pouquinho e eu contei, né, para vocês, mas agora eu acho que vale a pena nos microfones, na frente das câmeras, contar. Gente, eu era muito ruim. Eu era muito ruim. As minhas primeiras manchetes, eu tentava que ela fosse pra frente, ela praticamente ia pra trás. Dava tudo muito errado, mas eu persisti muito, eu queria fazer parte. Todas minhas amigas praticamente entraram antes de mim. Eu fui a última a entrar no time da escola. Mas eu acho que o técnico, ele realmente me escolheu
porque eu não abri mão de ficar na escolinha, de treinando nos recreios, na educação física. E algumas dessas minhas amigas desistiram no caminho e eu persisti. Então, eu persisti tanto na reserva, enquanto eu não fui escalada. Muitas das minhas amigas foram escaladas para o primeiro estadual, eu não fui. Mas para o meu segundo eu fui. E depois eu fui para um terceiro no juvenil também. Então, acho que as memórias do vôlei são, sem dúvidas, garra, disciplina e persistência. Com certeza. Eu e a Sofia, a gente é do time. E essa parte de entrar no time sempre foi, uou, meu Deus, quando é que a gente vai entrar no time? A gente tem que estar lá na frente do técnico a todo momento, entendeu? Pra jogar. Aí a gente, putz, o técnico acabou de ver a gente errando. E agora a gente não vai entrar no time. Porque é o sonho de todo mundo entrar no time, né? Exatamente. Lá da escola. Exatamente. E entrar, pra mim, foi uma das partes mais difíceis. Lógico, estadual, brasileiro, era aquela pressão toda, mas era muito bom mesmo. Então, em que momento, assim, você decidiu atuar na área da educação, tendo vivido na escola a sua vida inteira? Maria, eu não sei te responder essa pergunta porque eu diria desde sempre. Há alguns anos, quando a escola fez 50 anos, né, em 2023, pediram pra gente escrever o Minha História SD, colocarem relatos sobre nossa vivência. E ali naquele momento eu parei pra olhar a minha trajetória e eu vi que eu não sei desde quando eu tinha certeza, mas desde muito pequenininha, eu diria, na minha época era pré-2, o que hoje a gente chama de primeiro ano. Eu já andava pelas escadas, pelos corredores, falando, quando eu crescer eu vou trabalhar aqui. Então, acho que eu diria desde sempre, nunca teve qualquer dúvida que pedagogia era meu destino, porque eu queria estar onde eu estou hoje, vivenciando e proporcionando a vocês tudo que proporcionaram a mim como aluno também. Ah, que legal, porque na minha cabeça tinha certa pressão, né? Porque seu pai era da escola, sua mãe era da escola, sua avó era da escola. Eu achei que, tinha essa pressão. Mas que bom que você sempre quis. Maria, legal você comentar sobre isso, porque apesar de todos os filhos, noras e netos da minha avó trabalharem na escola, nunca houve qualquer pressão. Um dia, minha avó chamou o meu pai e o meu tio e falou, olha, chegou um momento que eu preciso de ajuda. Quem vai? E ela esperava que o meu tio fosse ser o primeiro a falar não, falar que iria. Mas não, quem falou primeiro foi o meu pai. E assim foi conosco, minha mãe e minha madrinha também tinham outras profissões. Minha madrinha era dentista, minha mãe administradora. E no fim, todo mundo foi indo de forma muito natural, sem qualquer tipo de coação, né? Sempre foi muito natural e muito da vontade de cada um. É um legado lindo, né? Com certeza. Isso é perfeito, porque assim, a escola tem um ambiente muito familiar, então todo mundo que estuda lá se sente muito aconchegado, sabe? De estar lá também, quem estuda há muito tempo, se sente muito familiarizado. Nosso objetivo é esse. Larissa, uma conquista recente super importante foi trazer o SAT para ser aplicado lá na escola, né? O que te motivou a buscar isso e como que foi esse processo? Sofia, cada ano mais nós fomos vendo quantos nossos alunos eles queriam aplicar para o exterior. Então, o PrEP-SD, o Programa de Apoio ao Estudo no Exterior da Escola São Domingos, foi crescendo e eu atuava muito de perto com eles, em parceria com a Vivian, e eu fui vendo que chegava o período, os alunos precisavam comprar passagens para ir para o Rio ou para São Paulo, de forma geral, para realizarem as provas. E, às vezes, isso gerava um custo adicional para a família, um ônus para o aluno, às vezes. E aí eu falei, por que não trazer isso para dentro da nossa escola? Quando nós começamos a aplicar, a prova do SAT ainda era em papel. Então, eles precisavam de muita confiança nas escolas, porque eu pensava bem assim, quando a prova chegou a primeira vez para mim, ela chegou 2 semanas, quase 3 semanas antes da prova. Eu falei, meu Deus, a prova que os alunos entram para entrar em Harvard está na minha sala, 3 semanas antes da aplicação. Era uma responsabilidade muito grande, o processo foi demorado, eu precisei de buscar desde os primeiros documentos da escola. Pensa, na época já eram quase 50 anos de documentos, de autorizações, ainda muitos manuscritos à mão. Mas eu sabia que nossa escola tinha notoriedade e o respeito suficiente para que nós conseguíssemos, e conseguimos. E já estamos aí, eu acho que já foram, talvez mais de 15 aplicações. E Larissa, olhando pra trás, que impacto a escola teve na sua vida, tanto nos estudos quanto nas escolhas que você fez? Maria, é muito difícil falar de Larissa sem falar de Escola São Domingos. Claro que a família ela tem um papel muito importante.
Pra mim é o principal, é o papel mais importante da nossa formação, é da família. Mas a minha família e a escola, elas se misturam, os valores se traduzem. Então, eu diria que muitos dos valores que eu tenho hoje, eles vêm da escola. Minhas habilidades também hoje, eu me considero uma pessoa comunicativa, e isso sem dúvidas vem dos projetos da escola, como por exemplo, o seminário de literatura. Então é difícil falar de Larissa sem falar da escola, como eu falei mais cedo, é o lugar que eu passei mais tempo da minha vida, então eu diria que a Escola São Domingos é muito do que eu sou. Eu também, para finalizar, eu tenho algum projeto novo que você gostaria muito de colocar, enfim, a falar pra gente? Vamos lá. Tem. Inclusive, vou deixar para vocês, todos os alunos que estiverem me ouvindo, e para vocês também, para vocês 4. Eu quero fazer alguma coisa nova no laboratório de informática. Eu quero acabar com aquele espaço e criar uma sala nova. Já pensei em várias coisas diferentes. Tem algumas coisas que se assemelham mais ao The Box. Já pensei em, quem sabe, um estúdio de música. Estou planejando algo diferente. Então, vocês, alunos que estão nos ouvindo, se vocês quiserem ir lá na minha sala, pedir alguma coisa, trazer alguma ideia, está aberto, está disponível, porque esse é meu foco, quem sabe, já pro ano que vem. Tá correndo risco, hein, Larissa? Sua sala vai estar lotada. Espero vocês. Bom, Larissa, muito obrigada pela sua presença hoje. Eu acho que foi, assim, maravilhoso ouvir a sua experiência, porque, querendo ou não, agora você tá à frente da escola e saber que você teve esse caminho todo como aluna, até como atleta, é muito legal, porque a gente sabe que a escola tá nas mãos de alguém que sabe como é ser aluna e sabe como é estar naquele ambiente que, às vezes, não é tão bom na questão de... no quesito de, por exemplo, tirar uma nota ruim, mas forma pessoas maravilhosas e é sempre bom. Muito obrigada, Larissa. E com certeza vocês podem contar sempre comigo. Minha sala está aberta não só para vocês 4, mas para todos vocês. Porque eu quero ver todos vocês formando na 3ª série, formando uma trajetória tão linda quanto a que eu vivi. Ai, claro, espero por isso. E para vocês que estão nos assistindo até agora, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.